Meus irmãos, eu resolvi gravar o vídeo porque a internet ela está muito complicada hoje. Eu acho que é o congestionamento, muita gente se falando, né? Devido a esse problema, está se falando pela internet, usando a internet. E então tava travando demais, caindo. Eu resolvi gravar o vídeo e vou passar para vocês logo em seguida, tá bom? Então nós estávamos estudando o capítulo 2 de 1 Coríntios. Falamos do versículo 1, do versículo 2, do versículo 3, do versículo 4 e do versículo 5 estávamos concluindo. O apóstolo Paulo deixando claro que quando foi ter com os irmãos, que a palavra dele, a mensagem dele não consistia em sabedoria humana, ele não foi com ostentação, não é? Mas ele foi apresentando o Senhor Jesus, o Cristo, o Jesus, aquele que foi crucificado. Paulo faz questão de dizer isso para os irmãos. No versículo 5, que foi o último versículo que nós lemos com vocês aí ao vivo, Paulo deixa muito claro isso. Paulo vai deixar bem claro que ele queria que a fé dos irmãos em Corinto não se apoiasse em argumentos sutis, mas que se apoiasse no poder de Deus. O poder de Deus, meus irmãos, é uma realidade. Eu tenho vivido o poder de Deus na minha vida todos os dias, desde a minha infância. E você que está me ouvindo, meu irmão, você sabe que o poder de Deus é uma grande realidade, não é? Então Paulo estava querendo transmitir isso, passar isso para a igreja. Porque aquele que é cristão, aquele que é crente, aquele que serve a Deus, mas tem a sua fé baseada apenas no que ele vê, no que é aparente, não é? No que é tocável, essa pessoa, por qualquer coisa, ela vai desistir da fé, ela vai se apostatar da fé. Mas aquela pessoa que serve a Deus, tendo a sua fé no Cristo ressuscitado, na mensagem da cruz, aconteça o que acontecer, venha o que vier, ele não vai abandonar sua fé, ele vai permanecer firme no caminho do Senhor, servindo o Senhor. Então o apóstolo Paulo continua aqui. Agora nós vamos ler o versículo 6. No versículo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Entenda. O evangelho que Paulo estava pregando, o ensino, a doutrina que Paulo estava passando, não era uma doutrina baseada numa sabedoria humana, não, mas baseada na sabedoria divina. Paulo está dizendo: nós não expomos a você sabedorias entre os experimentados, porém a sabedoria, não a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época. Entenda, evangelho, evangelho não é coisa que a gente fala conforme a sabedoria que nós temos. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho consiste em poder, entendeu? É isso que Paulo está querendo dizer. Paulo experimentou isso na vida dele. Por que ele experimentou isso? Porque o poder de Deus foi quem transformou a vida de Paulo. O poder de Deus foi quem restaurou a vida de Paulo. O poder de Deus é quem trouxe Paulo para servir como um servo, como um escravo do Evangelho. Não escravo porque ele era obrigado a fazer isso, não. Mas escravo porque ele tinha prazer em servir. Ele foi comprado, ele entendia isso, com o precioso sangue de Jesus, não é? Como nós também fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Aí no versículo 7, ele vai dizer: mas falamos a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, tá vendo?
a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Entenda isso. Paulo não pregava baseado na sabedoria humana. Paulo pregava baseado na sabedoria divina. E essa sabedoria divina estava oculta em Deus. Paulo aqui vai se referir a essa sabedoria divina, da essência da sabedoria, o próprio Senhor Jesus, né? Que é o que João vai dizer lá no Evangelho segundo João, no capítulo 1. No princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João está dizendo, no princípio ele era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus Cristo é Deus para todo sempre. Então, Paulo está dizendo aqui que esta sabedoria é um mistério para alguns. É um mistério, não é? Mas que esse mistério estava oculto em Deus, Jesus Cristo. Estava escondido em Deus este mistério. Mas que desde a eternidade Deus já havia preordenado para a nossa glória. Ou seja, qual é a nossa glória? A minha glória qual é? É Cristo. A minha glória é Cristo. Paulo vai dizer, se eu tiver que me gloriar, ou se nós tivermos que nos gloriar, devemos nos gloriar em Cristo. Ele é o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa dedicação, do nosso esforço, o motivo da nossa felicidade. Entendeu? Nós nos dedicamos, nós nos esforçamos, nós estudamos a palavra de Deus, nós pregamos a palavra de Deus, mas o motivo de tudo isso é Jesus Cristo. Ele é o motivo. Entendeu? Então, meus irmãos, nós temos muito que aprender com Paulo. Paulo, no versículo 8, vai dizer o seguinte: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo está falando dos poderosos daquela época. Mas me explica uma coisa, pensa comigo. Até hoje, os poderosos desse século não têm uma certa dificuldade em receber a mensagem da cruz, em aceitar que Jesus Cristo está vivo e que Ele é o Salvador da humanidade? Os poderosos também desse século nosso, século XXI, têm dificuldade. E Paulo está dizendo no versículo 8, essa sabedoria nenhum dos poderosos desse século conheceu. E ele explica por quê. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Compreende isso? Se aqueles poderosos daquela época, o Império Romano, a cúpula judaica, os sacerdotes, se eles tivessem de fato conhecido essa sabedoria de Deus, Jesus Cristo como Messias, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Jamais. Entendeu isso? Então, Paulo está deixando isso claro. Versículo 9 ele diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Não entrou no coração humano. Você, meu irmão, que está aí me ouvindo, que está perto, que está distante, talvez até sofrendo muito para fazer a obra de Deus. Você não tem ideia do que é que Deus tem preparado para você. Você não tem ideia do que Deus tem preparado para nós. Não chegou no coração humano, não subiu na mente humana. Você não é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para você. Por isso que eu te
quero te encorajar, vale a pena, continue, vai em frente, não desista, porque Deus tem grandes coisas, nós não podemos nem imaginar, tá bom? Mas é o inimaginável para nós que Deus tem preparado para nós, coisas muito grandes, muito maravilhosas. E no versículo de número 9, no final, ele termina dizendo o seguinte: nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Você ama a Deus? Você ama a sua obra? Você renunciou muitas coisas por causa do seu Senhor, por causa do seu Deus, por causa da obra do seu Deus? Então fique tranquilo. Você não é capaz de imaginar, mas eu posso dizer, sem me poder imaginar, eu também sou humano, mas a palavra de Deus nos afirma que tem coisas muito grandes, coisas gloriosas, coisas inefáveis, como Paulo vai dizer, preparadas para mim e para você. Glória a Deus por isso. No versículo 10, Paulo diz o seguinte: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta ou perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, ele é Deus também. O Espírito de Deus conhece todas as coisas. E é o Espírito de Deus que tem encorajado a igreja desde o seu nascimento no primeiro século. O Espírito Santo tem conduzido a igreja, encorajado a igreja, para que a igreja não pare, para que você, para que eu, para que nós não venhamos parar. É o Espírito Santo que renova nossas forças. É o Espírito Santo quem nos toma pelas mãos. É o Espírito Santo que nos fortalece quando estamos fracos. Porque todos nós somos humanos e vamos viver momentos de fraqueza. Mas nestes momentos, o apóstolo Paulo também diz lá em Romanos 8, que o Espírito Santo intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Quando nós nem somos capazes de orar como convém, às vezes trocamos as palavras, mas o Espírito Santo vai até o Pai e intercede por nós. É por isso que nós temos vencido todas as tribulações. Se você crê, você vai vencer todas as tribulações em nome de Jesus. Olha o versículo 8. Versículo 8 diz o seguinte, aliás, versículo 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está, ou seja, o seu intelecto, a sua consciência. Aí ele completa dizendo: assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Quem conhece você? É o seu próprio espírito, seu próprio intelecto, não é? Quem conhece as coisas de Deus? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Entendeu? Por isso que nós entendemos, pela palavra de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas e através das nossas vidas. Porque o Espírito de Deus nos faz entender isso, nos ilumina. E estudando a Bíblia, que é a palavra de Deus, o manual de Deus para a nossa conduta, o Espírito Santo nos ilumina e nós entendemos qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Entende? Olha o versículo 12, diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus
nos foi dado gratuitamente. Compreende isso? Veja o que Paulo diz. Paulo está dizendo, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Não. Não é o Espírito do mundo. Eu não tenho o Espírito do mundo, nem você tem o Espírito do mundo. Mas nós temos o Espírito de Deus. Paulo está dizendo, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Dê glória a Deus por isso. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo nos ilumina, nos esclarece, e nós entendemos o que por Deus foi nos dado gratuitamente, pela graça, favor imerecido. O que Deus nos deu gratuitamente? A salvação. A nossa salvação. Entenda que você não foi salvo pelos teus méritos. Você não foi salvo porque você é bonzinho, porque você ajuda o pobre, porque você é da cesta básica. Isso tudo nós devemos praticar. Eu costumo dizer que a gente não pratica boas obras para ser salvo, como alguns andam dizendo. Não. A salvação é gratuita. A salvação é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Mas todo aquele que é salvo pratica boas obras, ajuda o necessitado, compreende? Então, Deus nos iluminou, nós entendemos, e nós recebemos Jesus Cristo na nossa vida, recebendo assim a salvação gratuitamente pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Olha o versículo de número 13, diz o seguinte: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Nós, Paulo está dizendo, falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Querido, entenda uma coisa. Nós não somos contra você buscar sabedoria humana. Não. Você deve buscar. Você deve estudar bastante. Você deve se empenhar em boas leituras. Você deve fazer uma boa faculdade, buscar uma boa faculdade. Você deve buscar o melhor de conhecimento e, através dessa ponte do conhecimento, chegar à sabedoria. É muito bom. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. Mas olha, Paulo está dizendo que na hora de pregar o evangelho não é com sabedoria humana. Não dá para você pregar o evangelho, a mensagem da cruz, a loucura para os homens, utilizando sabedoria humana. Você precisa ter a sabedoria de Deus para compreender o mistério da cruz, para compreender o mistério da crucificação, da morte e ressurreição de Jesus. Entende? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que não dá para você interpretar verdades espirituais com sabedoria humana. A sabedoria humana não vai saber interpretar as verdades espirituais. Paulo está dizendo que nós só podemos interpretar as verdades espirituais para pessoas espirituais. Só pessoas espirituais vão entender verdades espirituais. Entendeu? Olha no versículo de número 14, ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural. O que é o homem natural? O homem natural é o homem sem Deus. O homem natural é o homem sem o conhecimento de Deus. O homem natural é o homem que ainda não foi salvo. Ele não consegue entender. Ele é um homem natural. Ele é um homem não espiritual, é natural, está na sua natureza humana. Não recebeu ainda as coisas do Espírito. Então, o homem natural não entende as coisas de Deus, as coisas do Espírito.
Porque as coisas do espírito para o homem natural são loucura. É loucura. Compreende? Você vai falar as coisas espirituais para um homem natural, ele vai dizer que você é louco. Ele não vai compreender, ele vai dar risada de você, ele vai zombar de você. Por isso, um homem, para entender as coisas espirituais, tem que ser espirituais. O homem, para entender as coisas espirituais, tem que ser espiritual. No versículo de número 15, Paulo vai dizer: porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual, ele julga, ele avalia, ele peneira todas as coisas. Mas ninguém pode julgar um homem espiritual. Por quê? Isso é tão interessante, mas não é o próprio homem que vai bater no peito e dizer: eu sou espiritual, não aceito que ninguém me julgue. Não é assim. Não é nesse sentido. Até porque quando a pessoa é espiritual, não precisa dizer que é espiritual. Entendeu? A forma da pessoa agir, o jeito da pessoa tratar os outros, reflete aquilo que ele é no interior. A espiritualidade dele vai transparecer. Todos vão ver que ele é espiritual pelas atitudes, pelo jeito de ser, pela forma de falar, pela forma de agir. Entendeu? Agora, tem pessoas que dizem: eu sou espiritual. E às vezes até diz que é mais espiritual que outros, já julgando outros. Não, entendeu aqui? Entendeu aqui? O homem espiritual, ele não é julgado por ninguém, mas ele também não sai julgando os outros. Ele discerne as coisas espiritualmente. Ele avalia as coisas, mas não para julgar os outros, não para condenar os outros. Ele avalia para ele próprio não cair no erro que outras pessoas estão caindo. Compreende? Então, olha só, no versículo 16 e terminando esse capítulo, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual, o ser humano espiritual, ele tem a mente de Cristo. Na verdade, a gente sabe que existe 3 tipos de homens e seres humanos. O carnal, aqui está falando do natural, está falando do espiritual, mas ainda tem o carnal aí nesse meio. O homem espiritual é aquele que está cheio de Deus, que faz a vontade de Deus, que pauta a sua vida de acordo com a vontade de Deus, que tem uma vida exemplar, espiritualmente falando, e que isso reflete todos os que olham para ele, vê nele alguém que representa o próprio Cristo na terra. É isso mesmo. Sabe que nós somos pequenos cristos aqui na terra. Isso quer dizer que nos traz um grande peso de responsabilidade. E o homem espiritual faz de tudo para viver essa vida. Viver essa vida. Às vezes abre mão de muita coisa, renuncia a muita coisa para viver uma vida digna de alguém que serve ao Senhor. E o homem carnal é complicado, porque o homem carnal talvez seja o pior de todos. Se você tem o homem natural, pelo menos é alguém que não conhece a Deus, que ainda não entregou a vida para Deus. Então ele tem a oportunidade de entregar a vida para o Senhor e se tornar um homem espiritual. Mas o homem carnal, ele não está lá fora, ele está dentro da igreja. São pessoas que estão dentro da igreja, mas que não conseguem se firmar, não conseguem dar bom testemunho.
São aquele famoso crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. São aqueles famosos crentes gangorra. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. São pessoas instáveis. São pessoas mornas. Lembra que o Senhor Jesus falou para uma igreja lá da Ásia Menor, uma das 7 igrejas? Lembra que Jesus falou? Quem me dera você fosse quente ou fria, mas como você é morna, eu estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Isso é um crente carnal. Um crente carnal. Nem Deus suporta. É um crente sem posicionamento, sem posição definida. É aquele crente que fica em cima do muro. É aquele crente que não toma uma atitude. Lembra de Josué? Quando já estava próximo a entrar em Canaã. Ou melhor, já tinha entrado em Canaã. Mas o povo de Deus continuava praticando coisas que eram contrárias à vontade de Deus. E Josué teve um momento que ele chamou o povo para uma reunião e disse para eles: olha, vocês decidam agora a quem vocês querem servir. Se ao Deus Todo-Poderoso ou a Baal. Aí Josué diz: eu e a minha família já decidi. Eu já decidi. Nós já decidimos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Deus quer do ser humano. É isso que Deus quer de muitos crentes que estão dentro das igrejas, mas não têm um posicionamento firme em servir ao Senhor. Continuam crentes carnais, mesmo estando dentro da igreja, continuam carnais. E Deus quer que você reconheça os teus erros e abandone os teus erros. Tome uma atitude para ser um crente espiritual, servindo ao Senhor, adorando a Deus em espírito e em verdade, pregando o Evangelho, ganhando almas, fazendo a obra de Deus de forma gloriosa. Meu querido irmão, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos vocês de todo o Brasil e de fora do Brasil, até de Portugal, né? Irmã Malu e tantos outros colegas e irmãos que mandaram as suas mensagens ali, mas que infelizmente a internet não nos ajudou hoje, não nos ajudou. Mas nós estamos procurando acertar tudo isso. Já melhoramos a internet, aumentamos a internet, enfim, mas infelizmente essas coisas acontecem. Por isso eu decidi gravar o vídeo para colocar todo o vídeo para vocês daqui a pouquinho. Deus abençoe, um grande abraço a vocês. Olha, não desanime com essa questão desse coronavírus. Mais forte, mais poderoso é o sangue de Jesus Cristo. Vou orar agora por você e vou pedir que o sangue de Jesus esteja cobrindo a você, a sua família, seus entes queridos, e você não vai ser contaminado com esse mal. Se você crê nisso, ore comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te apresento agora centenas e milhares de pessoas que estão ligadinhas junto comigo em diversas partes do Brasil e do mundo. Meu Pai, eu peço por essas pessoas agora que estão preocupadas com esse coronavírus, esse vírus maldito. Oh meu Deus, que tem assustado as pessoas. A humanidade está em pânico. Mas eu quero pedir agora a tua paz para essa família. Eu te peço agora, Pai, paz e segurança para esse pai, para essa mãe, para esse avô, para essa avó, para esses filhos, para esses netos. Eu peço que o Senhor esteja abraçando a todos os teus filhos neste momento.
no Brasil e fora do Brasil. Pai, entregue aos teus filhos também agora a saúde, aqueles que estão enfermos, que estão, Senhor, gripados e resfriados e assustados, com medo que seja esse coronavírus. Toque nas vidas deles agora, pelo teu amor e graça, pois o Senhor é poderoso. Eu peço, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, levanta o caído agora, fortaleça o fraco. Este teu filho, essa tua filha que tem estado um pouco distante do Senhor, fale com ele, com ela agora, meu Deus, no coração, no espírito dessa pessoa, para que ela possa retomar a caminhada. Em nome de Jesus, possam voltar para ti, voltar para a tua casa e serem recebidos como filhos que são, abraçados pelo Senhor, honrados pelo Senhor. Pai, abençoe todos os nossos familiares agora. Onde estiverem, toca em cada um deles. Guarda e proteja cada um, Senhor. Guarda e proteja a tua igreja em Piracicaba, a tua igreja em todo o Brasil e em toda a terra. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique na paz do Senhor e até quinta-feira que vou estar numa live ao vivo, nosso culto, na nossa campanha, o poder do sangue de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.